Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Ao amanhecer, escolheu os 12. A raiz da missão é a oração. Jesus escolhe seus enviados, seus apóstolos, as colunas de sua igreja em oração, depois de uma noite de oração. Se Jesus precisava de oração, quanto mais nós. Não é fácil para um missionário recortar tempos de oração, porque seu mosteiro é o mundo que gira sem parar. Mas a força e a eficácia do missionário nasce da profundidade de sua oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12. Não podemos deixar passar batida essa frase que nos faz entender o quanto Jesus buscava a oração, ficava em oração. Apesar de ser Deus, precisava de oração. A oração era o respiro da sua vida. Frequentemente no Evangelho encontramos a frase: Jesus se retirou em um lugar deserto para rezar, Jesus subiu ao monte para rezar, Jesus se levantou de madrugada para rezar, Jesus passou a noite em oração. Todos os momentos mais importantes da vida de Jesus são marcados pela oração. É bom se lembrar que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz do céu se ouviu, não enquanto João o batizava, mas enquanto ele rezava, depois de ter sido batizado. O ponto focal foi a oração e não o batismo em si. Igualmente, quando deve escolher os 12, como hoje lemos, antes desse momento que marcará a história para sempre, antes de escolher as colunas de sua igreja, ele passa a noite em oração. Essa atitude de Jesus deve nos ensinar muito, porque nada de bom realizaremos sem oração intensa e prolongada. Repetimos essas coisas porque é importante aprender de Jesus que antes de qualquer escolha fundamental, antes de tomar qualquer decisão, precisa orar, orar, orar. Diz Papa Bento XVI em suas catequeses sobre a oração: olhando para o coração de Jesus, em nós deve surgir uma pergunta: como rezo eu? Como oramos nós?
Que tempo dedico à minha relação com Deus? Tenho hoje uma educação e formação suficiente para a oração? Quem pode ser meu mestre nisso? Na exortação apostólica Verbum Domini, diz Papa Bento XVI, falei sobre a importância da leitura orante da Sagrada Escritura. Reunindo o que sobressaiu na Assembleia do Sínodo dos Bispos, pus em evidência especial a forma específica da Lectio Divina, que seria algo parecido com o nosso diário espiritual. Ouvir, meditar, silenciar diante do Senhor que fala é uma arte que se aprende praticando-a com constância. Certamente a oração é um dom que todavia é necessário acolher. É obra de Deus, mas exige o nosso compromisso e continuidade. Sobretudo, a continuidade e a constância são importantes, diz Papa Bento XVI. Vamos reler esta frase do Papa que é muito forte, dá muita luz para a nossa vida. Ouvir, meditar e silenciar diante do Senhor que fala é uma arte que se aprende praticando-a com constância. Certamente, a oração é um dom que todavia é necessário acolher. É obra de Deus, mas exige o nosso compromisso e continuidade. Sobretudo, a continuidade e a constância são importantes. Precisamente, a experiência exemplar de Jesus mostra que a sua oração, animada pela paternidade de Deus e pela comunhão com o Espírito, aprofundou-se num exercício prolongado e fiel até ao Horto das Oliveiras e até a cruz. Assim o Papa continua em outra ocasião. Hoje gostaria de falar sobre um pequeno aspecto da vida de oração, que é a vida do contato com Deus, ou seja, sobre a meditação. O que é a meditação? Quer dizer, fazer memória do que Deus fez e não esquecer os seus numerosos benefícios, nos diz o Salmo 103. Muitas vezes vemos só as coisas negativas. Temos que conservar na nossa memória também as coisas positivas, os dons que Deus nos concedeu, prestar atenção aos sinais positivos que vêm de Deus e fazer memória dos mesmos. Portanto, falamos de um tipo de prece que na tradição cristã é chamada oração mental. Em geral, conhecemos a oração com palavras. Naturalmente, também a mente e o coração devem estar presentes nesta oração. Mas falemos hoje de uma meditação que não é de palavras, mas um contato da nossa mente com o coração de Deus. E aqui, Maria é um modelo muito real. O evangelista Lucas repete várias vezes que Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Guardiã que não esquece, ela está atenta a tudo que o Senhor lhe disse e fez, e medita, isto é, entra em contato com várias realidades, aprofundando-as no seu coração. Portanto, aquela que acreditou no anúncio do anjo fez-se instrumento para que a palavra eterna do Altíssimo pudesse encarnar, e acolheu também no seu coração o prodígio admirável daquele nascimento humano divino, meditou-o, ponderou com a reflexão sobre o que Deus realizava nela para acolher a vontade divina na sua vida e para lhe corresponder. O mistério da encarnação do Filho de Deus e da maternidade de Maria é tão grande que exige um processo de interiorização, e não é só algo de físico que Deus realiza nela, mas algo que requer uma interiorização da parte de Maria, que procura aprofundar a sua compreensão, interpretar o seu sentido e entender as suas influências e implicações.
Assim, dia após dia, no silêncio da vida diária, Maria continuou a conservar no seu coração os sucessivos eventos admiráveis dos quais foi testemunha, até à prova extrema da cruz e à alegria da ressurreição. Maria viveu plenamente a sua existência, os seus deveres cotidianos, a sua missão de mãe, mas soube manter em si um espaço interior para meditar sobre a palavra e a vontade de Deus, sobre o que se realizava nela, sobre os mistérios da vida do seu filho. No nosso tempo vivemos absorvidos por numerosas atividades e compromissos, preocupações e problemas. Muitas vezes tendemos a preencher todos os espaços do dia sem ter um momento para parar, meditar e alimentar a nossa vida espiritual, nosso contato com Deus. Maria ensina-nos como é necessário encontrar nos nossos dias, com todas as atividades, encontrar momentos para recolhermos em silêncio e meditar sobre aquilo que o Senhor nos quer ensinar, sobre o modo como está presente e age no mundo e na nossa vida. Sermos capazes de parar um momento e de meditar. Santo Agostinho compara a meditação sobre o mistério de Deus com a assimilação do alimento e usa um verbo que se repete em toda a tradição cristã: ruminar, ruminar. Isto é, os mistérios de Deus devem ressoar continuamente em nós para que se tornem familiares, orientem a nossa vida e nos nutram, como acontece com o alimento necessário para nos sustentarmos. Para quem não é familiar com esta palavra ruminar, lembremos que ruminar significa mastigar, mastigar longamente, saborear os alimentos que ingerimos, mastigar sem cansar, mastigar sem parar, como fazem os bois e os outros bovinos com o feno, que ingerem, mastigam continuamente. Assim nós devemos mastigar, ruminar a palavra com calma, sem pressa, porque engolir sem mastigar faz mal. No campo mental, ruminar significa pensar, refletir com calma, no silêncio, sem pressa, retomar o que ingerimos, o que lemos. E tudo isso ajuda a criar em nós as famosas conexões neuronais, que tanto a neurociência nos ensina. Somente assim poderemos assimilar bem, senão o alimento, mesmo espiritual, entra na boca e vai para a fossa, sem nos alimentar minimamente, sem que possamos assimilar, absorver os nutrientes que ele nos oferece. E São Boaventura, referindo-se às palavras da Sagrada Escritura, diz que devem ser sempre ruminadas para poderem ser fixadas com a aplicação ardente do Espírito. Portanto, meditar quer dizer criar em nós uma situação de recolhimento, de silêncio interior para ponderar, assimilar os mistérios da nossa fé e de quanto Deus realiza em nós, e não só sobre as coisas que vão e vêm. Podemos fazer esta ruminação de vários modos, lendo, por exemplo, um breve trecho da Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Cartas dos Apóstolos, ou então uma página de um autor de espiritualidade que nos aproxima e torna mais presentes as realidades de Deus no nosso hoje. Talvez deixando-nos também aconselhar pelo confessor ou pelo diretor espiritual. Ler e meditar sobre o que lemos, ruminando sobre isto, procurando compreendê-lo, entender o que me comunica, o que me diz hoje, abrir a nossa alma àquilo que o Senhor nos quer dizer e ensinar. Sem dúvida, são muitas as mensagens desse trecho. Poderíamos nos concentrar nos efeitos da oração que enchem Jesus de uma força tão grande que todos queriam tocá-lo,
porque dele saía uma força que curava a todos. Mas o tempo não permite. Vamos, portanto, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine enquanto ouvimos novamente o trecho que hoje meditamos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos nesse momento escolher o nosso propósito, que nos ajude a encontrar tempos específicos de oração, meditação e adoração durante o dia, e ao mesmo tempo nos ajude a transformar o nosso dia em uma oração contínua, sem parar. Jesus subiu ao monte para rezar.
Paz e alegria a todos. Passou a noite em oração. Paz e alegria a todos. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Nas trevas, fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor.